O gerente ficou maluco. Refinaria da Petrobras a um preço inferior ao de mercado. Pois é, a CGU confirmou. O Bolsonaro vendeu uma refinaria da Petrobras a um valor inferior ao de mercado. E sabe quando que isso aconteceu? Na mesma época em que ele ganhou aquelas joias lá, sabe? Quem vai contar essa história pra gente é a Sofia no nosso plantão do Meteoro. Sofia, olha só que coincidência. Vendeu uma refinaria da Petrobras a um valor inferior ao de mercado e na mesma época que ele conseguiu umas joias aí. Pois é, exatamente. A gente está falando aqui da refinaria Landolfo Alves, né? Que foi vendida pela Petrobras para o fundo Mubadala, lá dos Emirados Árabes Unidos, em novembro de 2021, por um valor aí de 1,65 bilhões. 1,65 bilhão, ela pode parecer muito dinheiro para mim, para você, para o pessoal que está nos assistindo, mas para uma refinaria, aí, pelo menos de acordo com a Controladoria Geral da União, estava abaixo do que deveria. Essa a refinaria aí venderia mais. Lembrando, a Controladoria Geral da União é aquele órgão que serve justamente para defender o patrimônio público, né? Então ele vai aparecer aí em casos de corrupção, muitas vezes, justamente para fazer esse tipo de controle. E eu falei aí em novembro de 2021, pois é, foi justamente nessa época que o Bolsonaro ganhou aquelas joias lá sauditas, né? Aquelas que ficaram apreendidas no aeroporto lá em Guarulhos e que teve um esforço enorme da equipe do Bolsonaro para conseguir retirar, incluindo aí o Mauro Cid, etc. Então, essas joias aí foram ganhadas na mesma época que o Bolsonaro estava vendendo refinaria abaixo do preço de mercado. E, de novo, não sou eu que estou dizendo que estava abaixo do preço de mercado, é a CGU. A gente pode ir lá para a coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis, que foi ele que deu, né, essa notícia, obviamente depois repercutiu em um monte de outros lugares, estamos nós repercutindo aqui, mas foi lá da coluna dele que saiu essa informação hoje de manhã. Ele dizendo, né, Petrobras vendeu refinaria para Árabes abaixo do preço do mercado. A gente pode descer aqui um pouquinho e a gente vai ver que, ó, cadê aquela informação? O relatório da CGU apontou, né, que o processo de venda ocorreu no meio da pandemia, né, lá em junho de 2020. E que nessa época aí da pandemia havia muita incerteza com relação ao preço do petróleo, com relação ao PIB, etc. E justamente por causa disso aí, nos primeiros meses da calamidade sanitária, todo o futuro da cadeia de petróleo estava em dúvida, e isso baixou o preço. Só que começou a ser feita aí essas análises de qual seria o valor nos primeiros meses da pandemia, né, ali falou, né, junho de 2020, mas ela foi vendida de fato só em novembro de 2021. Então, todas essas incertezas que tinham já tinham passado. Então, aquele preço que foi avaliado lá em junho de 2020 já estava defasado, já não dava mais para considerar isso. Era o que a CGU está nos falando, né? Então, a gente pode pegar e descer mais um pouquinho aqui na reportagem e vai contar aqui para a gente, não, que o relatório do CGU também apontou que havia uma diferença expressiva entre o menor valor e o maior valor atribuído a essa refinaria. Então, foram feitas várias avaliações e o valor mais baixo, mais alto, estava muito alto, a diferença. E daí, de acordo com a CG1, não poderia ser tomado, então teria que ter feito mais análises, não poderia, tendo uma variação tão grande, simplesmente pegar o valor que eles pegaram lá de 1,65 bilhões e correr com isso. Então, ali, ó, para a CG1, né, para o Ministério, a maior perda de valor da refinaria da Bahia foi produzida por uma tempestade perfeita, que somou o momento crítico da pandemia, premissas demasiadamente pessimistas para o PIB adotado no cenário menos favorável e alta sensibilidade das margens de lucro. Então, eles pegaram o momento que tinha o menor valor possível para a refinaria e foi esse valor que eles usaram para vender. É isso aí que a reportagem vai nos contar. Daí, o Everton, a gente também pode falar da questão do
Cad, que é um outro personagem que vai aparecer aí nessa. A gente pode voltar aqui para a nossa tela. A gente pode falar do Cad, que é um outro personagem que vai aparecer nessa discussão. Quem é o CAD? O CAD é um órgão, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e ele tem aí como seu objetivo evitar monopólios, né? Seria a principal função aí do CAD. E durante o governo Bolsonaro foi feito um acordo entre a Petrobras e o CAD para que a Petrobras vendesse 8 refinarias, tá? Porque, de acordo com o CAD, né, a Petrobras estaria monopolizando aí o refino de derivados de petróleo aqui no Brasil. A gente pode entrar numa discussão se essa é uma boa ideia ou não, mas de fato foi o que aconteceu. E foi daí que saiu o tal do projeto Fio, que é nesse projeto que foi vendido aí a Landolfo Alves, nessa refinaria da qual a gente está falando. Uma justificativa que poderia ser dada para justificar a venda aí dessa refinaria a esse baixo preço seria que, olha, eles já tinham feito acordo com o CAD, a Petrobras, então ela tinha que vender. A questão é que, de acordo aí de novo com o relatório da CGU, poderia ter esperado sim, porque a própria Petrobras já tinha pedido um prazo maior para o CAD para finalizar esse projeto. Então, não, também não é uma justificativa. No final das contas, a conclusão que a gente chega é: não tem justificativa para ter vendido essa refinaria a esse valor. Daí a gente pode falar, tem a ver com as joias que o Bolsonaro ganhou? Olha, por segurança jurídica, eu não vou fazer essa afirmação. A gente não tem provas aqui cabais, assim, um áudio do Bolsonaro dizendo vou vender a refinaria porque eles venderam as joias. A gente não tem nada disso, pelo menos não por enquanto. Então não dá para dizer. Mas tem gente dizendo que sim, tem gente dizendo que sim, e daí a gente pode mostrar as pessoas que estão dizendo que sim tem a ver. A gente pode começar aqui indo para uma reportagem da CNN em março do ano passado, que foi logo quando estourou o escândalo das joias. Do PT foram às redes sociais para criticar a venda de uma refinaria da Petrobras para um grupo dos Emirados Árabes por 10 bilhões de reais. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a Petrobras tinha negócios suspeitos e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vejam o que a presidente do PT escreveu. A maior empresa do povo brasileiro vinha sendo desmanchada como se fosse um carro velho, em negócios suspeitos. A venda da refinaria na Bahia pela metade do preço para um fundo de amigos árabes de Bolsonaro foi um exemplo. Fecha aspas. Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, repostou uma publicação de 2021, na época em que a venda da refinaria foi finalizada. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: Bolsonaro entrega de mão beijada a refinaria para fundo árabe após viagem de Bolsonaro a Dubai. Então, a gente tem aí, não sou eu que estou falando, é a Gleisi Hoffmann, é o Paulo Pimenta. Se querem processar alguém, processem eles, não eu. Ah, Sofia, mas isso aí são os petistas falando, você não pode confiar nos petistas. Ok, então vamos para gente de outro partido, PSD, serve PSD? Vamos lá para a TVT também em março. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que vai investigar a venda da refinaria Landulfo Alves para um grupo árabe. A privatização da refinaria da Petrobras, na Bahia, voltou ao tema e à discussão em meio ao escândalo das joias de 16 milhões e 500 mil reais que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente. A suspeita é que o suposto presente do governo da Arábia Saudita à primeira-dama Michele Bolsonaro seja uma espécie de propina relativa à aquisição da RLAM pela Mubadala, capital dos Emirados Árabes Unidos. Então, a gente vê aí o Omar Aziz, do PSD. Não fui eu que falei que foi propina, foi o Omar Aziz. O que eu penso não vem ao caso aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, se de fato foi, eu não estou dizendo que é, a gente pode pensar aí, né? O valor das joias aí, né, na faixa dos milhões, o valor da refinaria dos bilhões foi um excelente negócio para os árabes. Já para o povo brasileiro é outra história. Enfim, e é isso que a gente tem de informação até agora. A CGU está aí em cima,
como a gente está vendo. Vamos ver se se vamos voltar a falar disso, talvez com provas um pouco mais, com provas de fato, né? E não apenas coincidências. Coincidências, grandes coincidências do seu Jair. Seu Jair sempre metido em altas confusões e coincidências dos mais variados tipos. Mas então, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, o seu Jair é um péssimo negociador, né? Exatamente. Se não rolou nenhum tipo de propina, nenhum tipo de corrupção, no mínimo o Jair vendeu a nossa refinaria a preço de banana. No mínimo isso. Então, na pior das hipóteses, um péssimo negociador. Realmente é aquela história de a gente não sabe se é incompetência ou se é mau caráter. Não é a gente que está dizendo isso também, mas na dúvida, quando trata-se do seu Jair, a gente sempre fica com os dois. Sofia, muito obrigado pelas suas informações. A gente, então, espera por mais provas por mais o desenrolar dessas coincidências do seu Jair e as joias. Muito obrigado, Sofia. Esse foi o nosso plantão do Meteoro. A gente não é o seu Jair, mas a gente também vai curtir muito o seu joinha aqui. Um abraço para você que viu esse vídeo até o final. Se você puder, faça parte do nosso clube de canais. Até a próxima.